Auto Latina, uma empresa adventure que fez uma associação entre Volkswagen e Ford. E por que ela foi tão importante para a produção de chassis de ônibus? É o que nós vamos saber no tema da nossa história de hoje, aqui no canal Memória do Transporte Coletivo de Aracaju. Após a vinheta, nós iremos acompanhar. Bom, pessoal, como eu já tinha comentado para vocês que o tema da nossa história de hoje seria sobre a Auto Latina, tá bom? Então vamos começar. Bom, para quem não sabe, para quem sabe ou para quem não sabe, a Auto Latina, pessoal, foi uma empresa criada através da associação entre Volkswagen e Ford no final dos anos 90, aliás, no final da década de 80, tá? No final da década de 80, essas empresas se uniram para projetar, dividir na verdade, né, tecnologia e projetar veículos, sendo assim, tendo uma autonomia entre elas, tá? Tipo, a Volkswagen ela entrava com a parte de motores e a Ford entrava com a parte de designs e modelos, tá bom? Bom, em 1989, com a união dessas duas marcas, saiu o primeiro resultado. Tratava-se do Volkswagen Apollo e do Ford Verona. O Ford Verona, como vocês podem ver, né, era uma carroceria mais de luxo, né? Já o Volkswagen Apollo era uma carroceria mais esportiva, vamos dizer assim, tá bom? Mas ambos sendo produzidos pela Auto Latina em 1989. Bom, antes que me perguntem, pessoal, o que tem a ver a Auto Latina, né, sobre carros aqui no nosso canal? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Tenha paciência. Sendo assim, né, tendo seu primeiro resultado, a Volkswagen, né, e a Ford lançam esse modelo, tanto o Apollo e o Verona. Em 1992, a partir da junção dessas duas empresas, a Auto Latina traz para o mercado, na verdade, apresenta, né, em primeira mão, o primeiro chassi para ônibus, que tratava-se do motor Kunsmi, Volkswagen, né, usava o motor Kunsmi. O modelo era o CO 180, tá bom? A capacidade dele de carga era de 16 toneladas e a potência do motor 180 cavalos, tá bom? Esse foi o primeiro chassi e motor que a Auto Latina, junto à parceria entre a Ford e a Volkswagen, lança, tá? Mas vale lembrar, pessoal, uma observação que eu deixo aqui,
que ainda lá no final, ainda lá na década de 80, né, na metade ali, entre 87 e 88, antes da fusão dessas duas empresas, né, antes de criação da Auto Latina, a Volkswagen ainda já começava a se arriscar fazendo chassis para ônibus, tá? Como vocês podem ver nessa foto, esse padrão Águia com o chassis Volkswagen 14140. É uma foto muito rara, um chassis principalmente raríssimo. Eu acho que foram muitas poucas unidades, né? Porque foi um chassis para testes. E hoje, para você encontrar um veículo nessa configuração, é muito difícil, tá bom? Mas voltando para a Auto Latina. Então, no ano de 92, a Auto Latina primeiro lança o chassis CO 16180 para a Volkswagen e meses depois ela lança o chassis para a Ford, que tratava-se do B1618, tá? É a mesma capacidade de toneladas e potência também do Volkswagen, né? Era 16 toneladas e a capacidade 16 toneladas e a potência de 180 cavalos, tá bom? Bom, essa união entre a Auto Latina, entre a Volkswagen e a Ford para a produção desse chassis durou até o ano de 1996, junto com a marca, tá? Sendo assim, em 1997 já não existia mais essa marca, mas alguns chassis para ônibus ainda foi produzido para aquela época para o mercado brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Muitas encarrocedoras, né, fizeram testes sobre esse chassis, como vocês podem ver na foto, esse Tianco Scorpion, né, Scorpion 1, né? Nessa outra foto já um Tianco Scorpion 2, um Caio Vitória, né? Muitas carrocerias fizeram testes para esse chassi, tá bom? E aqui em Aracaju, nós tivemos veículos da Auto Latina? Sim, tivemos sim. Então, é agora que nós vamos entrar aqui em nossa cidade, tá bom? Em Aracaju. A primeira empresa, pessoal, a vir realizar testes com esse tipo de chassis foi a empresa Aviação São Pedro, na época, com 2 unidades. Tratava-se do Ford B1618, ciferal padrão Rio, tá? Na configuração 2 portas, para atender o sistema suburbano naquela época, né? Que se chamava as linhas da Grande Aracaju, que não existia integração naquela época. Então as linhas que existia lá na região metropolitana chamavam-se de suburbanas. Esse veículo eles ficaram em realizações de teste, né, até o ano todo de 93, quando foi em 94 a empresa incorporou na sua frota, né, e ficando em operação, pessoal, até o ano de 99, 2000 por aí, foi quando a empresa se desfez dessas 2 unidades com o chassis Ford. E na minha opinião, foi um chassi que casou muito bem, viu, para carroceria. Ficou na época show de bola mesmo. Bom, nas outras empresas nós tivemos pela Aviação Progresso, né? Alguns modelos como o Ciferal GLS, Caio Vitória, né? Ambos tanto usando o chassis Volks e Ford, tá? Quer dizer, da Progresso mesmo, os Vitórias todos eram Volkswagen, né? Não eram Ford, mas já os GLS eram tudo Volkswagen, era Ford e Volkswagen, tá? Essa mesma configuração. A Aviação Rally também teve muitas unidades, não foram poucas, muitas do Urbanos 90, né, e 5, né, o Urbanos 2, como era conhecido. Tivemos também os Torinos GV, né, que foram os primeiros Torinos que a Rally adquiriu para sua frota. E pela Graça Transporte também, né? Tivemos também esses chassis operando aqui em nossa cidade, tá bom? A observação que eu deixo aqui, pessoal, esse chassis,
o CO 180 e o B1618, eles já entravam no sistema de controle de gases poluentes, né? Era um controle nacional que foi criado no ano de 1992 e eles já participavam desse sistema de controlação de ar. Ficou conhecido como os motores Euro 1, tá bom, pessoal? Vale também lembrar que essa empresa Autolatina, ela se deu origem lá em 89. As duas empresas se uniram para poder cortar gastos e custos, né? Já que nós sabemos que no final da década de 80, por causa do plano do governo, né? O governo José Sarney, a inflação era muito grande e também o índice da economia era muito caído, né? Muito baixo. Então as duas empresas se uniram, criaram essa empresa, né? A Autolatina, para poder compartilhar tecnologias entre si. Sendo assim, ficando até o ano de 1996. Tá bom, pessoal? Agora eu quero saber de vocês. E vocês? Vocês sabiam, já ouviu falar nessa marca Autolatina? Ou já tinham algum conhecimento? Vocês se lembram desses veículos operando aqui em nossa cidade? Se vocês se lembram, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Pode comentar que estarei, como é que se diz? Observando, né? E compartilhando também os seus comentários, tá bom? E mais uma vez eu peço a vocês, por favor, compartilhem, comentem e deixem o like, que é muito importante, pessoal, para o nosso canal crescer e desenvolver e eu trazer mais conteúdos como esse. Se vocês gostaram, também deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e se você já sabia sobre essa união, essa parceria entre a Volkswagen e a Ford. Falou, pessoal! Pessoal, muito obrigado. Eu espero vocês aqui na nossa próxima história, aqui no canal Memória do Transporte Coletivo de Aracaju, beleza? Eu espero vocês.